necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Para um planeta de audiência, bom dia! A partir de agora começa o nosso debate, o Debate Melodia. Nesta manhã de quinta-feira, neste dia 5 de dezembro de 2019. Muito bom saber que você está ligado aqui com a gente. E a partir de agora vai interagir, vai participar efetivamente aqui do nosso debate através do nosso site, o site da Melodia, melodia.com.br, através aí o nosso WhatsApp no 99907-0097, mandando pra gente aí mensagem de texto. Pesquisa do dia. Pois é, hoje é o Dia Internacional do Voluntariado. A pesquisa perguntando, você sabe a importância de ser voluntário? Bom, esse é o tema de hoje, aqui da nossa pesquisa, destaque do nosso debate. A Melodia tem a honra, o prazer de receber para a gente discutir aqui este assunto o Bispo Ronald Ribeiro, da Igreja Pentecostal Refúgio em Cristo em Bangu, o pastor Bernardo Herédia, da Igreja Assembleia de Deus do Boqueirão, autor do livro Servir, uma Cultura do Céu, o voluntariado nas igrejas, o pastor Jorge Luiz, da Assembleia de Deus em Porto Novo, São Gonçalo, e o pastor Assir de Geroni, da Sociedade Bíblica do Brasil, secretário regional do Rio de Janeiro. Nós vamos começar então esse nosso debate orando. O Bispo Ronald vai estar orando, abrindo esse nosso debate. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, somos gratos, Senhor, pela oportunidade que nos tem dado para que possamos aqui nesta rádio maravilhosa, abençoado, esse instrumento teu, Senhor, poder passar alguma coisa para aqueles que estão lá na outra ponta. Ó Deus, te pedimos, Senhor, que teu Espírito nos oriente em tudo, Senhor, sobre esse tema tão importante. Deus, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Debate Melodia. Agora 11 horas 3 minutos. Hoje vamos tocar neste assunto aqui no nosso debate. Hoje vamos falar sobre voluntariado. Aliás, culturalmente falando, temos tantas dificuldades nesse sentido. E parece um contrassenso, porque pesquisa vai mostrar que o país é o país mais solidário. Quando acontece qualquer situação, qualquer catástrofe, não tem país melhor do que o Brasil para juntar e fazer. Mas acaba sendo uma questão muito pontual. É só ali e depois cada um segue a sua vida, toca a sua vida. Será que nós não entendemos, de fato, a importância de ser voluntário? Por que nós temos essa dificuldade? Porque a gente sempre transfere para o governo, para quem está ao lado. Nós nunca assumimos, de fato, a nossa responsabilidade. Sobretudo para nós outros, como igreja. Qual a importância disso, como igreja, eu, igreja você, no voluntariado? Bom, nós vamos então para o debate. Começo com o meu querido pastor Jorge Luiz, uma honra, alegria tê-lo aqui nesta manhã. Bom dia, meu pastor. Bom dia, pastor Eliel, a honra é toda minha. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui, saudades. Bom dia para o ouvinte que está ligadinho pelo YouTube, pelas redes sociais, você que está pela melodia.com, nas ondas da melhor. Dizer, Eliel, que eu agradeço mais uma vez a Deus pelo tema da rádio. Estava ali com os pastores antes de entrarmos aqui no estúdio falando sobre a grandeza desse tema, que é um prato cheio, né? E eu acredito que o Espírito Santo vai falar de maneira muito poderosa para todos os nossos ouvintes, né? No dia 5 de dezembro de 1985, a ONU instituiu esse dia para que fosse celebrado pelas nações, no intuito de reconhecer as ações, né, de grandes nomes e grandes pessoas que se voluntariaram durante todo o período no mundo da história. E quando a gente fala isso dentro de um contexto bíblico, Eliel, é bem interessante isso. Terça-feira à noite eu comecei uma série de estudos chamado Os Princípios da Honra. E uma palavra que está diretamente ligada à honra é o serviço.
E às vezes as pessoas não entendem isso. As pessoas acham que para ser honrado você tem que ser servido. E não é assim. Jesus ele vai colocar de maneira muito catedrática a questão daquela parábola dos talentos. Em Mateus capítulo de número 20, ele vai falar sobre o serviço do bom servo. E é uma coisa que, se a pessoa não tiver esse espírito voluntário, fica difícil até mesmo para você ter uma vida produtiva e saudável. O voluntariado ele tem que estar presente em todas as esferas da nossa vida. Dentro da família, dentro do trabalho, dentro da igreja, dentro do social, na sociedade em si. Porque o homem que tem o seu espírito voluntário, ele tem outra qualidade também, que a gente vai falar no decorrer do debate, eu quero falar, que é o desprendimento. Ele não é egoísta, ele não pensa só nele. Aconteceu uma coisa comigo bem interessante. Eu estava vindo do debate, enguicei na Avenida Contorno, que eu moro em São Gonçalo, no meio da via com carro. Rapaz, você imagina aquele trânsito, aquela loucura, e o meu carro não tinha condição de andar, quando de repente apareceu um espírito voluntário, um camarada que desceu, ligou o alerta dele, sinalizou, parou o trânsito, me ajudou a empurrar o carro para o acostamento. Estava com a irmã Giovana, com o Gabriel, com a Melissa dentro do carro, e ele colocou o carro no acostamento, perguntou para mim se eu precisava de mais alguma coisa, se despediu e foi embora na paz. E de repente até está ouvindo agora. Mas aquilo dali para mim, Léo, foi uma coisa que aparentemente pode não ser tão grande, mas foi uma coisa tão especial, tão extraordinária, porque foi o acolhimento, né, no ato voluntário dele, o acolhimento de socorrer a mim e a minha família. E daqui a pouco nós agilizamos tudo e agradecemos a Deus por aquela pessoa que a gente de repente não sabe nem o nome dele. Eu não sei o nome dessa pessoa, mas o ato dele de se voluntariar, de aparentemente, parece que ele perdeu um tempo dele, mas ele não perdeu um tempo dele. Ele ganhou, né? Ele ganhou, ele semeou. Outro princípio que está ligado diretamente à honra, que é ao serviço, ao voluntário, Eliel, por incrível que pareça, as pessoas às vezes não percebem, é a semeadura. Quando você se desprende, quando você é voluntário, porque o voluntário ele trabalha sem preço, ele trabalha sem prêmio, ele trabalha porque ele deseja trabalhar e trabalha de coração aberto. O voluntário, ele faz aquilo porque aquilo faz bem. Quando a gente fala de salvação, já vou encerrar minha fala, o apóstolo Paulo vai falar de maneira muito extraordinária para a igreja de Éfeso. No versículo 9 ele diz assim: não vem das obras para que ninguém se glorie. Sabe por que eu sou voluntário, Ariel? Sabe por que eu faço obra? Eu não faço para ser salvo, eu faço porque sou salvo. Eu sou voluntário não para ser salvo, sou voluntário porque eu sou salvo. Eu acredito que o Espírito Santo falará de maneira muito extraordinária no nosso meio nessa manhã, para a glória de Deus. Maravilha. Conosco também, para nossa alegria, o pastor Acer de Geroni, da Sociedade Bíblica do Brasil, secretário regional do Rio de Janeiro. Uma honra, alegria tê-lo aqui nesta manhã, meu pastor Acer. Bom dia. Bom dia, Eliel. É uma alegria estar aqui. Bom dia aos pastores, debatedores e a todos os ouvintes. Eu fiquei muito feliz quando eu vi esse tema para esse debate, fui convidado para participar, porque exatamente é um tema muito importante para a igreja brasileira, mas também para o país. É um dever cívico do nosso país, né? E recentemente a Sociedade Bíblica do Brasil lançou um programa de voluntariado. Nós já temos, para você ter uma ideia, no Rio de Janeiro, mais de 1.000 voluntários atuando em diversas frentes de ação que a Sociedade Bíblica do Brasil desenvolve em parceria com igrejas, e temos cerca de 9.000. Mas olhando essas proporções, a gente vê, por exemplo, os dados da ONU, nós temos mais de 1 bilhão de pessoas no mundo participando de ações voluntárias para uma população que está quase chegando aí nos 8 bilhões. Enquanto no Brasil, segundo uma pesquisa do IBGE em 2017, no PNAD, constatou que apenas 7 milhões e 500 mil pessoas no Brasil se envolvem em alguma ação voluntária, para uma população de mais de 200 milhões. Então, realmente, esse é um tema importante que nós devemos conscientizar
pelo lado cívico a população brasileira, mas também, como o pastor já falou, pelos princípios bíblicos, que é de serviço, de dedicação, que é isso que a palavra de Deus nos ensina. Muito bem, conosco também nesta manhã, para nossa alegria, o pastor Bernardo Herédia, da Assembleia de Deus do Boqueirão, em Saquarema, escritor do livro, o autor do livro O Voluntariado nas Igrejas, Servir uma Cultura do Céu, e nos dando a honra nesta manhã de estar aqui com a gente. Bom dia, meu pastor. Amém, pastor Eliel, bom dia aos ouvintes, bom dia aos debatedores que estão aqui presentes. Eu queria louvar a Deus em primeiro lugar, porque esse é um tema muito importante, muito atual nas igrejas e na sociedade. A gente tem vivido numa geração onde realmente as pessoas têm buscado e têm se solidarizado mais. As pessoas elas têm buscado esse entendimento, e é importante a gente desmistificar o que é em si o voluntariado, porque quando a gente trata de uma maneira social, a gente vai olhar que muitas pessoas ainda pensam que o voluntariado é simplesmente uma mão de obra gratuita. E então, quando a gente traz esse conceito para a palavra de Deus e para a verdade, a gente vai ver que vai muito além de ser uma mão de obra gratuita. Em algum momento que é precisado, a pessoa vai lá e faz aquele trabalho voluntário de forma gratuita. Não, mas vai além. O conceito de voluntariado vai além. Não tem a ver com mão de obra gratuita, mas tem a ver com pessoas que valorizam outras pessoas. Quando a gente entende, quando a gente para e olha, observa a sociedade e a gente vê que o bem que a gente quer para nós, a gente precisa fazer para o nosso próximo, a gente naturalmente começa a se conscientizar e a valorizar essas pessoas, porque a gente busca essa valorização muitas das vezes no nosso dia a dia, no nosso pessoal, mas quando a gente entende que a gente faz para o próximo, a gente faz bem a nós mesmos, então isso começa a ser transformado, e eu acredito que esse ensino precisa ser trazido para a sociedade, não só uma mão de obra gratuita, mas pessoas que valorizam outras pessoas. E quando a gente olha o exemplo bíblico, a gente vai ver no livro de Isaías, o profeta Isaías, no capítulo 6, no versículo 8, a palavra de Deus diz assim: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu, no caso de Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. É engraçado que o texto bíblico e esse capítulo ele vai falar que primeiro Deus ele chega para Isaías e ele faz essa pergunta: quem há de ir por nós? Antes de explicar para ele qual seria a missão. Então a gente aprende 2 pontos com o profeta Isaías nessa ação voluntária que ele teve. Primeiro, o coração dele era de servir aonde havia necessidade. Ele não estava preocupado com o que ele ia fazer, porque afinal de contas ele não sabia, Deus ainda não tinha revelado a ele qual era a missão dele naquele momento. Então o profeta Isaías, ele serve, o coração dele está disposto a servir aonde havia necessidade. Então quando a gente para olhar o coração do voluntário, a gente percebe esse ponto. E o segundo ponto, o amor dele, o amor foi maior do que a dificuldade. Porque ele, quando ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim, ele estava colocando o amor dele acima de qualquer dificuldade que ele poderia enfrentar para fazer o bem, para fazer a obra de Deus, para fazer aquilo que Deus tinha proposto a ele logo em seguida. Então, o voluntariado ele é muito importante. Assim, todos nós que servimos a Deus, nós precisamos ser voluntários, tanto na sociedade como nas nossas igrejas. É necessário que a sociedade enxergue na Igreja de Cristo esse perfil, porque servir é aquilo que Jesus fez por nós. Jesus ele veio, ele se despiu da sua glória, ele se fez carne. A Bíblia diz em João que ele se fez carne. Ele teve uma ação dele próprio para com a humanidade. Então ele se fez, ele teve uma ação voluntária de habitar entre nós e nos presentear com a salvação e com a graça dele sobre a nossa vida. Bispo Ronald Ribeiro, bom também tê-lo aqui, meu bispo. Bom dia. Bom dia, Léo. Então, vamos falar sobre voluntariado e eu me permito dizer que eu tenho um pouco mais de liberdade por causa da idade. Estou protegido, amparado pelo Estatuto do Idoso. É verdade. Então, se eu falar alguma coisa mais complicada aqui, eu estou protegido.
Esse trabalho de voluntário é importante demais, e principalmente quando está falando em igreja, mas, infelizmente, tenho que dizer que cada dia mais no ambiente de igreja desaparece essa figura do voluntariado. Isso que a gente tem que falar. Tá? No passado, existia um voluntariado tipo assim, não, a figura do diácono, que era para servir. Né? E no meu tempo, não só porque era diácono, mas entendia o que era servir, ser voluntário, nós fazíamos de tudo. Carregar banco, limpar a igreja, fazia de tudo. Essa figura hoje você quase não encontra. Voluntários na igreja, falando com foco na igreja. Voluntários no sentido de aparecer para se oferecer, fazer qualquer coisa. Não. As igrejas acabaram tomando um rumo de ter, inclusive, que empregar pessoas. Só se faz um trabalho na igreja, muitas vezes, de limpeza, alguma outra coisa, se for remunerado. Tá? Essa é a verdade, nossos pastores que estão ouvindo sabem disso. E essa questão, então, eu só posso dizer, sinto estar trazendo aqui uma palavra parece um tanto negativa, mas não, verdade. É o que nós estamos vivendo. A cada dia, mais difícil você ver alguém chegar e dizer, ó, eu sou voluntário a fazer isso. Eu faço isso. Estou aqui, pastor, vim aqui para fazer isso. Se você não percebe alegria quando um pastor chega na igreja e vê uma pessoa fazendo algo que ninguém mandou. Era ali. Percebeu que caiu uma folha, uma coisa ali. Ela está recolhendo, sem ninguém mandar. Isso é um voluntário, aquele voluntário que diz, você é pastor, ninguém mandar. Eu estou vendo isso aqui. E por que eu não posso ir ali recolher essa folha? Ou fazer alguma coisa assim. Então, a minha primeira palavra, talvez trazendo um pouco jogando um balde de água nos voluntários aqui presentes que estão vibrando, mas eu preciso dizer isso. Na figura da igreja, na questão da igreja, não adianta nem você falar, você está fazendo para Deus, amigo. Não adianta. Até isso. Você está fazendo para mim? Não, está fazendo para Deus. Porque nem isso mais a gente consegue ver nesses voluntários, né? E nós temos trabalhado, é claro que há sempre exceções, existem homens e mulheres sim voluntários, nós mesmo temos um trabalho fortíssimo de voluntários na nossa igreja, onde nós funcionamos com um centro social que atendemos a população das comunidades em volta toda. Todo ano formamos em cursos profissionalizantes aproximadamente 200 pessoas, que a gente vê a alegria deles. Eu acho que é isso que é a recompensa do voluntário. Quando ele vê, no nosso site aparece aquela senhora que diz, olha, meu marido está desempregado há muito tempo e eu aprendi aí o trabalho de cabeleireiro e agora abri um salãozinho na própria varanda da minha casa. Estou ganhando dinheiro para comprar o leite do meu filho. Nós não damos peixe, nós ensinamos a pescar. E aí, ali nós temos vários irmãos e irmãs que têm uma profissão e dão um dia deles, um horário deles, como voluntário para fazer esses cursos totalmente gratuitos. E ainda temos. Ainda existe esperança, não é? Ainda existe esperança. Então, eu falei, mas não quero desanimar ninguém. Quem sabe esse debate, ao contrário, vai despertar alguém para dizer, espera aí, eu quero ser voluntário. Eu vou voltar a ser voluntário como tantos outros, até mesmo no passado, nós, mesmo na questão ministerial, nos dedicamos a Deus de forma totalmente voluntária, né? E como ele usou o texto de Isaías, geralmente sempre usado para missões, quantos missionários voluntários estão por esse mundo fora. Tá aí. Os ouvintes também participando aqui, César, senador Camará, dizendo, Eliel, sei sim a importância, e é importante mais o trabalho do voluntário, pois trabalho com evangelismo pelas ruas. Verdade
que o Brasil é um país de voluntários, mas podemos melhorar muito. Parabéns aí pelo debate. Obrigado, meu irmão, pela participação também aqui com a gente. Erilton, de Guaba Grandes, eu confesso que não sou tão voluntário como deveria. A vida corrida de hoje em dia, priorizamos a nós mesmos do que ao próximo. Peço direção de Deus para servir melhor, diz aqui. Obrigado pela participação. Celso Nova Iguaçu, os debates todos os dias. Fazer o bem sem olhar a quem? Será que as pessoas sabem realmente que é isso? Perguntando aqui. Obrigado, meu irmão. Fiquei impressionado, quem é que está falando? O Marcos, São Gonçalo. Fiquei impressionado quando, numa entrevista de Olavo de Carvalho, que mora há 20 anos nos Estados Unidos, disse que lá o pobre não é um problema do Estado, mas a pobreza é enfrentada por toda a sociedade com a força do voluntariado, diz aqui. Obrigado pela participação. Quando eu falei aqui na abertura, pastor Jorge, que essa é uma questão cultural, é que nós absorvemos muito a questão do assistencialismo. E eu acho que aqui reside um grande problema do assistencialismo, da assistência social nesse sentido, pelo menos nesse ponto aqui. Ou seja, eu me desobrigo de tudo quando no dia de ceia lá na minha igreja eu levo mantimentos para lá. Eu me desobriguei, não, eu fiz a minha parte. Tal qual a gente acha que a gente paga a nossa parte, a nossa mensalidade quando oferta para missões. Ou seja, eu desobrigo. Ou seja, é uma questão meio que cultural e a gente tem que falar sobre isso aqui para desmistificar, para que alguns dogmas também acabem caindo, não, pastor Jorge? Eu quero passar por debaixo do cajado do Bispo Ronald, porque o que ele falou aqui é extraordinário. É uma coisa, Eliel, a gente tem que entender isso daí. Olha só o que diz em Deuteronômio 14, 22. Separem o dízimo de tudo que a terra produzir. Então, uma das coisas que eu tenho um costume de bater nessa tecla na igreja, eu sou chato. Nós temos um dízimo, Eliel, e a gente fala em dízimo, mas nós temos um dízimo que a gente não quer dizimar, que é o dízimo do tempo. O dízimo do tempo ninguém quer dizimar. Quando a gente fala em dízimo, como você falou bem, é a minha parcela na obra social, é a minha parcela na Secretaria de Missões, mas o meu desprendimento, o meu tempo para Deus. O próprio ouvinte acabou de falar, porque a minha vida está corrida. Meu irmão, você tem um teto sobre a tua cabeça, você tem uma cama quente para deitar. Eu acho que quase todo mundo que está ouvindo aqui, Deus tem abençoado, ou todo mundo. E a gente, às vezes, precisa puxar o nosso freio de mão. O bispo colocou muito bem isso, essa questão do meu voluntariado. O voluntariado, ele não é, Eliel, um pseudo-voluntariado. A gente tem muito pseudo-voluntariado dentro da igreja. O que é pseudo-voluntariado? É um falso voluntariado. Eu vou fazer isso se for do meu jeito, senão eu não faço. Isso não é voluntariado. Isso daí é uma questão de escolha. As pessoas estão escolhendo o que querem fazer, e se eu não fizer da maneira que eu entendo que tem que ser feita, o voluntário é um camarada totalmente desprendido, e ele é honrado por Deus, ele é abençoado por Deus, ele cresce em todos os aspectos da sua vida, porque verdadeiramente ele é servo. E o servo se anula totalmente para o seu senhor. Você quer ver uma coisa que eu tenho falado muito, Eliel? As pessoas estão beijando o escudo do Flamengo, porque o Flamengo está ganhando tudo. Parabéns! Não sou flamenguista, mas parabéns à gestão. Mas o camarada não quer beijar o escudo da igreja dele, não quer botar a camisa da igreja dele. O camarada não quer se dispor, ter tempo para trabalhar. Nós temos trabalhos sociais na igreja, nós temos trabalhos de voluntariado na igreja, de evangelismo de criança, dia da Bíblia está aí agora, vai todo mundo trabalhar. E qual é a minha disponibilidade? Então eu dou aquele meu quinhão, aquela minha parcela, e o resto está no piloto automático. Por quê? Porque a nossa cultura é essa. Tem um terremoto em tal lugar, o que a gente faz? A gente arrecada, porque na maioria das vezes o nosso voluntariado está ligado àquilo que é palpável, aquilo que é tocável, aquilo que eu posso tirar do meu bolso para abençoar, mas a minha disposição de meter a mão, de arregaçar as mangas, muitas das vezes não existe. Por quê? Porque a gente espera que na nossa ajuda financeira outra pessoa faça o trabalho pesado. E isso é uma cultura.
E uma coisa, só para finalizar, ele é bem interessante, que quando a gente verdadeiramente é voluntário, a gente anula um princípio maligno, uma malignidade. Qual é? É o jeitinho brasileiro. Isso dá uma malignidade das profundezas do inferno. Que eu sempre quero me dar bem no final. O camarada que é voluntário, ele nunca pensa nisso, porque ele pensa em sempre estender a mão e ajudar o próximo. Ele não pensa em se dar bem. Então a gente precisa muito essa disponibilidade. O servo, quando ele se dispõe a ser voluntário, verdadeiramente ele se dispõe a fazer de maneira uma entrega total para fazer a vontade do seu Senhor. Muito bem. Pastor Assir, a Sociedade Bíblica do Brasil, esse ano 2019, lança aí uma campanha, né, do voluntariado. Fazer o bem faz bem. O que é essa campanha? Explica pra gente, pastor. Bom, pastor Eliel, ela tem uma base bíblica. Eu até quero ler esse texto porque eu acho que ele é muito propício para esse momento, que está em 1 Pedro, no capítulo 4, a partir do versículo 10, que diz assim: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Então, aqui há o princípio do mandamento recíproco, que nós temos vários no Novo Testamento: amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. Aqui há um mandamento recíproco de serviço. E aí é bom a gente lembrar que tem gente que gosta de serviço, mas tem gente que gosta de ser visto, né? Se ele não está aparecendo, ele não quer estar em nenhum lugar dentro da igreja. Se ele não pega o microfone, então eu não vou fazer nada. Tem que tirar selfie e postar no Instagram ou no Facebook. Então o princípio bíblico é totalmente contrário, é o princípio do serviço. E aí o versículo 11 vai dizer: se alguém serve, faça na força que Deus lhe dá. Porque então é Deus que dá força para nós sermos voluntários em serviço no reino e no mundo que nós estamos vivendo. Para que em todas as coisas, e olha o princípio aqui, o princípio do voluntariado e do serviço não é só para mim mesmo, não é somente para o próximo, tudo isso faz bem. Tem pesquisas que demonstram o quanto as pessoas que se envolvem em voluntariado se sentem bem depois disso, o quanto a pessoa que recebe o trabalho voluntário se sente bem. Mas olha o que Pedro está dizendo aqui: para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Cristo Jesus. Então essa campanha da SBB, ela começou com uma base bíblica, além de outros textos que nós temos, para chamar pessoas a trabalhar, Eliel, pela causa da Bíblia. E quando eu estou falando causa da Bíblia, eu não estou falando de lógica de mercado, de venda de Bíblia, não é isso. As sociedades bíblicas existem muito tempo antes de qualquer lógica de mercado, há mais de 200 anos no mundo. E se um dia não precisar mais vender Bíblia, a sociedade bíblica continua no país porque existe a defesa da Bíblia, o engajamento com a Bíblia. E existem muitas áreas de atuação por meio da Bíblia. Então, nós queremos chamar pessoas que amem a palavra de Deus e que queiram desenvolver um dia de trabalho em ações que a sociedade bíblica realiza, trabalhando. Por exemplo, nós temos, Eliel, vários programas bíblicos de impacto social em presídios, em hospitais, em comunidades. Nós temos um programa chamado Luz no Sudeste, que é um ônibus que vai nas comunidades do Rio de Janeiro. Lá tem atendimentos, alguns médicos, alguns atendimentos sociais, mas sempre com a Bíblia, com a palavra de Deus, com recreação, com palestra, dando a Bíblia às pessoas, dando material bíblico às crianças. Então, diante desse número programa que nós temos, de várias ações que nós temos, nós queremos convidar as pessoas a participarem conosco em mais de 8 frentes de ações que nós temos disponíveis para essas pessoas atuarem. Muito bem. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu ir para o intervalo. A gente volta em menos de 1 minuto com a segunda parte desse nosso debate. Eu quero você participando aqui com a gente. Até já. Estamos apresentando Debate Melodia. O curso de Teologia da Rádio Melodia tem uma oferta especial para você. Para pagamento à vista no boleto bancário ou parcelado em até 12 vezes no cartão de crédito, você receberá todo o material de estudo do curso com 6 meses grátis. Isso mesmo, vídeos, textos, apostilas e muito mais, com até 6 meses grátis. Fale com um dos nossos atendentes. Acesse cursosmelodia.com.br. A voz que fala
Voltamos a apresentar Debate Melodia. Pois é, já de volta então com a segunda parte desse nosso debate, discutindo nesta manhã, no Dia Internacional do Voluntariado. Você sabe de fato a importância de ser voluntário. Estamos aqui discutindo esse tema com o bispo Ronald Ribeiro, com o pastor Jorge Luiz, com o pastor Assir de Geroni e também com o pastor Bernardo Herédia. E sem contar, pastor Bernardo, voltando aqui ao nosso debate, que a Bíblia Sagrada, o nosso livro de regra, fé e prática, ouvindo aqui, antes do intervalo, a palavra do pastor Assir, de tantas frentes no que nós temos nesse sentido, do voluntariado, a Bíblia está recheada de passagens nesse sentido, não é? De ajudar, e a gente lembrava aqui da questão do bom samaritano. Ali tem um exemplo vivo que Jesus dá para todos nós, onde um monte de gente que deveria fazer alguma coisa, de ajudar o próximo, passa de largo, e de quem jamais poderia esperar foi aquela pessoa, de fato, que teve um coração voluntário para ajudar aquela pessoa, não, pastor Bernardo? Perfeitamente. Porque, assim, o servir, ele não está ligado à religiosidade. O servir, a voluntariedade está ligado ao coração ajudador, ao coração que tem amor ao próximo, às vidas. E a Bíblia, como foi bem dito, ela está recheada de textos sobre servir e de ensinamentos sobre o que é o amor e o que é o servir ao próximo. E voltando aqui no aspecto da cultura, sobre como a gente formar isso, sobre como a gente entender e trazer isso para dentro da igreja, do entendimento cristão, nós vamos entender, nós como cristãos, que servir, como é o tema desse livro, servir é uma cultura do céu, porque primeiro, Deus, ele nos serviu com a salvação, com o seu amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho, ele doou, ele entregou o seu filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando a gente olha o texto de Hebreus, capítulo 1, versículo 14, a gente vê que o autor ele fala sobre os anjos e diz o seguinte: não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Ou seja, então a gente vai ver que isso é uma cultura que existe lá, porque Deus serve. O Deus que é o maior exemplo serve. Os anjos que ele criou, que a sua criação servem. Então nós como cristãos, quando passamos a olhar o céu e o céu é o nosso alvo, nós queremos chegar lá. Se nós desejamos participar do céu um dia, na eternidade, nós precisamos entender que essa é uma cultura de lá. E a gente precisa se acostumar a fazer isso daqui. Porque Jesus, ele nos deu o maior exemplo. Quando a gente para e vê o capítulo 20 de Mateus, o capítulo 20, no verso 28, Jesus Cristo, ele diz perfeitamente o maior exemplo de voluntariado, o maior exemplo de como é o caráter e a vida, o perfil de um voluntário. Ele diz de si mesmo: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Quando a gente para analisar isso, Jesus Cristo ele estava dando ali o perfil do que é ser um voluntário, do que é servir. E a gente vai aprender com Cristo nesse versículo. Ele nos demonstra dois aspectos. O primeiro é o aspecto do caráter. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, um caráter de humildade. Então a gente vai ver que para nós sermos voluntários sinceros, a gente precisa ter um caráter de humildade. Isso precisa estar impresso no nosso coração. Porque é muito difícil a gente enxergar pessoas arrogantes que servem outras pessoas. Então o primeiro ponto é ter a humildade impressa dentro do nosso coração. Primeiro, caráter. Segundo, o que Jesus ensina com esse verso: propósito. Para quê? Para que ele veio servir? Para dar a sua vida em resgate de muitos. A gente aprende algo fantástico com esse verso. Porque Jesus está falando, primeiro vem o caráter, e o caráter vai refletir qual é o seu propósito. E qual foi o propósito de Cristo? Dar a sua vida em resgate do próximo. Então, quando a gente analisa o perfil do voluntariado, a gente vê dois aspectos: o caráter de humildade e o amor ao próximo, o servir ao próximo. Porque o propósito ele precisa estar ligado
a nós beneficiarmos outras pessoas. Porque quem busca o próprio benefício está longe do amor de Cristo. Tá aí. O ouvinte participa aqui com a gente. Mauro Pereira, né? É isso, Mauro, obrigado. Infelizmente, o voluntariado não é algo comum na cultura brasileira, onde o voluntário é visto como explorado ou alguém que é bobo. É verdade. Isso que nós estamos discutindo aqui. É uma questão, lamentavelmente, cultural nesse sentido. Quer ver? Outro ouvinte diz aqui, ó, de Nova Iguaçu. Tem pessoas que se aproveitam do voluntariado e se encostam. Olha que nós estamos falando aqui também. Né? Isso aqui acaba sendo uma verdade. Voluntariado, a Silvia de Itaguaí. Voluntariado é um trabalho de amor, de boa vontade, não importa onde. Trabalhei na CVV de São Gonçalo e foi muito gratificante. Obrigado aí também pela participação aqui com a gente. Essa questão aqui, Bispo Ronald, a questão fala aqui de igreja, cultura, isso não disse, a gente deve desmistificar isso lá na família, não é lá no berço. Eu tô lembrando aqui, saiu uma matéria uma época dessa, não faz muito tempo, de uma menina da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Eu não vou lembrar nome nem local, mas a história ficou marcada porque a menina, o pai falou assim, você quer festa? Eu quero fazer uma festa no dia do seu aniversário. Eu falei assim, não, pega o dinheiro, vamos fazer uma janta e vamos pra rua. A menina tinha 7, 8 anos de idade. Por que eu estou falando isso? Alguma coisa ficou naquela menina, alguma coisa foi comentado para ficar um registro desse. Qual a criança que não quer festa? Qual a criança que não quer trazer os colegas para festa? Olha a visão dessa criança. Não, pega o dinheiro, vamos fazer quentinho, vamos para a rua. Ou seja, isso é questão que tem que ser ensinado. A família também tem participação nisso, bispo? Com certeza. Eu tenho quase certeza de que essa família sempre orientou a todas as pessoas em volta quanto à questão do voluntariado, quanto à questão de servir, de atender os menos favorecidos. Para essa menina já com essa idade, está pensando dessa forma, agindo dessa forma. Certamente alguém, não sabemos se foi a família, se foi um pastor ou se foi uma outra pessoa, mas algo a influenciou sim, né? Sem contar que podemos imaginar também que o seu coraçãozinho já estava voltado para as coisas de Deus, para essa vontade, esse desejo de servir realmente. Algo muito lindo, o que sentimos muita falta. Quando acontece uma vez, fica gravado, a gente acha algo extraordinário, né? Deveria ser comum, né? Como a gente vê, por exemplo, nas casas legislativas ser dado uma moção de honra e louvor para alguém que teve uma atitude de honestidade. Honestidade é um dever de todos, né? Então, não precisava nem isso. Mas você leu ali também um caso e também tem que ver esse outro lado do voluntário que, quando o pastorzão vê que aquele cara é voluntário e é bom mesmo de voluntário, começa a explorar o cara. Isso também existe e eu tenho que bater também nessa tecla aí, que aí daqui a pouco tu não tem nem mais. O único voluntário que você tinha na igreja não tem mais. Porque o cara não aguenta. O cara não aguenta. Só dá ele, só dá ele, só dá ele, só dá ele. E aí, né? Essa exploração também, esse cuidado tem que ter também com essas pessoas que são voluntárias, né? de saber que ela tem uma família, que ela tem que ter um momento de descanso, e tudo isso às vezes acaba sendo explorado pela falta de voluntários. Como só tem um, vamos usar esse um e botar ele para fazer todas essas situações que a gente está querendo que faça aí. Então, essa questão, eu estou saindo daqui muito confiante de que alguém que estava com essa chamada de voluntário adormecida possa acordar agora e dizer, eis-me aqui. Porque, Eliel, e eu sempre entro aqui para contar as realidades da igreja, o que acontece na igreja. Hoje, ao nosso autor do livro sobre voluntariado, para você ter ideia, nas igrejas, nós estamos sendo obrigados, até aquele que se apresenta como voluntário, Léo, nós estamos sendo obrigados a dar um termo de voluntário para ele assinar. Por incrível que pareça. Nos dias de hoje,
Você vai a um advogado, ele aconselha a dar um termo de voluntário para o voluntário. Por quê? E aí aconteceu com a nossa igreja, isso. O cara voluntário, servindo a Deus, tocando instrumento, tal, servindo a Deus, estou fazendo para Deus, voluntário, não sei o quê. Daqui a pouco, estou lá, a igreja está na Justiça do Trabalho. Esse mesmo voluntário foi pedir todos os direitos trabalhistas, falando uma coisa que não é só da nossa igreja, já aconteceu em várias, e é preciso marcar isso para os que não aconteceram, ficar alerta. E fui lá. Uma coisa tão triste, num corredor, você sabe, num corredor de um tribunal, alguém ouviu o nome da tua igreja. Poxa, isso é chato. Réu, igreja tal. Réu. E graças a Deus chegamos lá e conseguimos ganhar em primeira. Ele insistiu, foi para a segunda, perdeu também. E vai perder todas, porque Deus é o nosso justo juiz. Tá? Mas eu preciso deixar isso marcado aqui, e eu agradeço a Melodia por dar essas oportunidades, porque ainda tem aquele pastorzinho que ainda mais simples, e o cara está ali limpando. Eu sou voluntário. Às vezes aquela pessoa é até voluntária, mas alguém chega em volta e diz: todo dia tu está limpando aí, cara. Entra na justiça. Entra na justiça. E acontece isso. E eu ainda pensava assim, se esse rapaz ganhar, eu não ia querer nunca ser esse rapaz se ele ganhasse. E tomaram dinheiro da igreja, de dízimos, de ofertas, de pessoas que com tanta dificuldade entregam uma oferta e um dízimo. Mas graças a Deus, Deus não deixou. E hoje nós temos voluntários, e eu tenho que chegar voluntário, dá para te dar o termo voluntário aqui? Não, porque depois dessa, o gato escaldado, né? O doutor falou lá, falou, pastor, o coração de vocês é maravilhoso, tal. Aqui tem esse termozinho, pede para se dar. Eu fico constrangido quando chega o voluntário. Eu quero fazer isso voluntariamente. Amém, tu vai fazer, assina esse papelzinho aqui. Porque, infelizmente, é isso que tem acontecido. Eu não posso deixar de falar essas coisas. Muito bem. É uma complexidade isso que nós estamos falando aqui. Algo que deveria ser comum, não é? Para nós outros aqui. Sobretudo você que é servo de Deus. Mas é uma complexidade. Tudo isso que o Bispo está falando aqui chama-se realidade hoje. Dura, nua, crua. E que a gente tem que enfrentar. A gente tem que enfrentar isso mesmo, e o Bispo está trazendo aqui informações relevantes, sobretudo importantes, e de experiência, do que ele ouviu falar, que ele passou, né? E o que está passando. Então, para que você não passe também por isso, fica então aqui exatamente essas experiências, essas dicas aqui. O ouvinte traz aqui uma informação, achei interessante. O Mário de São Gonçalo diz assim: a paz, meus irmãos, meu pai era assembleano, admirava o compromisso com o reino. Hoje sou diácono e entendo, porque sempre ficava para conferir tudo até fechar todo o templo. Hoje, quem faz isso é chamado de puxa-saco. E aí você vê que os nossos irmãos não entendem nada sobre o reino de Deus e honra. E é uma verdade. Isso aqui também é uma outra verdade. Se alguém se submete à autoridade pastoral, e quem não quer estar perto da sua liderança até para aprender, mas isso aí é taxado não como alguém que um dia está ali para aprender, mas como alguém que está ali bajulando o pastor para ter benefício. Olha que negócio complicado, pastor Jorge. Eliel, eu vou deixar o nome de um livro aqui. E eu tô até trabalhando com uma palestra sobre esse livro chamado Lealdade e Deslealdade, do pastor Ded Rec Mills, pastor da igreja Capela do Farol em Moçambique. O que acontece? Isso é uma verdade dura, uma verdade real, latente dentro das igrejas. Não precisa ser voluntário, não. Se o camarada for amigo do pastor, se ele for amiga da esposa do pastor, ele tem problema. As pessoas têm que aprender um princípio de honra. Isso é uma realidade muito dura, Eliel. Porque confundem você amar, ser amigo, estar próximo com essa condição louca que as pessoas estão entendendo.
Ah, tá andando com o pastor. As pessoas não entendem, Eliel, que Jesus, no seu ministério, ele tinha aproximadamente 70. Né? Vamos colocar assim, as mais próximas. Dos 70, ele teve 12. Dos 12, ele teve 3. E dos 3, só um botava a cabeça no ombro. Era só João que colocava a cabeça no ombro. Então, existem graus de intimidade. Agora, intimidade não é porque Jesus gostava mais, não. É porque a pessoa se desprende para se aproximar. Aquilo dali é da pessoa. Se você buscar aproximação, você vai ter aproximação. Se você buscar distanciamento, você vai ter. Igreja é isso. Tá? Tem gente que vai viver uma vida inteira dentro de igreja, Léo, e não vai ser igreja. Não é porque eu estou na igreja que eu sou igreja. Não é porque eu estou na igreja que eu vou ser voluntário. É o desprendimento. E qual a motivação do meu desprendimento? O desprendimento, ele tem uma motivação. Olha o que Paulo, ele escreve para a igreja de Filipenses, no capítulo 2, verso 2 em diante, diz assim, ó: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia se apegar-se, mas esvaziando-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. A questão do voluntariado é uma questão intrínseca da alma, está lá dentro. Eu sou o primeiro a chegar na igreja e o último a sair, que é o caso do diácono, do obreiro, é porque eu amo fazer isso. E você, meu irmão, nunca pode se apegar a essa condição. Não se apegue a isso. Fale o que quiser de você, porque na hora da colheita, quem vai colher vai ser você e não os outros. Então, se você quer uma colheita de excelência, plante uma semente excelente. Ninguém vai plantar machixe e vai colher quiabo. Meu irmão, se entrega o teu coração na obra, colhe o teu ombro com o ombro do teu pastor, com a tua liderança, porque Deus vai te fazer prosperar de maneira sobrenatural. Seja voluntário. Muito bem. E essa questão do voluntariado também, pastor Assir, às vezes a gente particulariza, estamos falando aqui no debate, uma rádio evangélica, mas aonde Deus chamou a pessoa para servir, seja voluntário. Falando agora aqui para o escritório da advocacia, seja voluntário lá. Sim. Falando agora aqui para enfermeiros, seja voluntário na sua área. Deus te chamou, te capacitou para isso. Aliás, os missionários se utilizam muito disso, né? Eles vão para o campo e exatamente exercendo suas funções, propagam o evangelho de Cristo. Nós temos tantas ONGs aí internacionais, Médicos Sem Fronteira, por exemplo, poderia citar aqui com o maior prazer, a Cracolândia. Vou ficar aqui dentro de casa. A Cracolândia, meu Deus, que trabalho lindo. Que trabalho lindo. E precisando de tantos voluntários. Ou seja, além do amor, se disponibilizar pelo menos um dia, um tempo do dia para isso. Hein, pastor Assir? Sim, pastor Eliel. Estava lembrando da parábola do bom samaritano, do texto bíblico. E ali nós temos 3 filosofias de vida. A filosofia do ladrão. O que é meu, e o que é seu será meu se eu puder tomar. A filosofia do religioso que passa ali. O que é meu, e o que é seu será seu se você puder guardar. Mas olha a filosofia do bom samaritano. O que é seu, e o que é meu será seu se você precisar. É de entrega e de doação. E eu estava pensando aqui, ouvindo o bispo Ronald falando sobre essa constatação da realidade da igreja, bispo, e eu estava pensando se, em parte, essa culpa também não é nossa, da liderança da igreja. E eu vou lhe dizer o porquê. Porque há uma implicação teológica muito significativa nisso. Com a reforma protestante, nós quebramos um modelo que estava implementado na história da igreja, que era a distinção entre o sacerdote e o leigo. Então está em serviço somente o sacerdote e o leigo só vai para ouvir e receber alguma coisa.
Na Reforma Protestante, os reformadores, principalmente Lutero e Calvino, eles quebram isso voltando ao princípio bíblico do sacerdócio universal de todo cristão. Ou seja, todos são chamados para o serviço. Agora não é mais uma perspectiva do Antigo Testamento onde havia um sacerdote e o resto recebia. Agora, no Novo Testamento, e a Reforma faz isso, ela resgata essa imagem, todos nós somos chamados a servir, inclusive os líderes, os pregadores, os pastores, eles são servos tanto quanto os outros, porque eles receberam um dom para isso, enquanto os outros cristãos receberam outro dom. Mas todos têm um dom. E aí Romanos 12 diz isso, Efésios 5 diz isso, 1 Coríntios 12, 13, 14 dizem isso. Todo cristão recebe um dom para servir. E talvez a gente hoje está praticando, bispo, essa distinção entre o sacerdote e o leigo novamente. Em que quem tem que trabalhar na igreja é o pastor, é o diácono e o resto não. Talvez isso esteja como uma cultura já dentro das nossas igrejas e que a gente precisa resgatar o princípio teológico do sacerdócio universal de todo cristão. E aí, todos nós somos chamados a servir. E não é uma visão dualista ou até dicotômica, em que eu sou espiritual quando estou na igreja e quando eu estou no meu trabalho, na minha faculdade, conversando com meu vizinho, é uma vida secular, separada, não tem nada de espiritual, não. Todos nós somos chamados a servir com os dons, os talentos que Deus nos deu. Então, se eu sou médico, eu devo servir a Deus ali. E não é 1 minuto, não é tirar um tempo para servir, é uma vida de serviço. É muito diferente de separar tempo para isso. É uma vida de serviço enquanto médico, enquanto estudante, enquanto filho, enquanto vizinho, enquanto amigo, enquanto músico. É uma vida de serviço. Se a igreja evangélica brasileira, lá com seus mais de 40 milhões de cristãos, tiverem essa mentalidade, eu tenho certeza que não será nenhum político que vai mudar o nosso país, mas será a igreja que vai mudar esse país por meio do Evangelho de Jesus e do serviço. Que bom se Paulo pudesse falar da igreja de hoje o que ele disse dos macedônios lá em Coríntios, no capítulo 8, no 2 Coríntios 8, quando ele diz assim, olha, eles contribuíram com as suas posses e acima delas, mas mais do que isso, versículo 5 diz, eles se entregaram, eles deram a si mesmo, que a igreja de hoje possa fazer isso, se doar em serviço ao reino de Deus e ao mundo em que nós vivemos. Eu creio nessa palavra, pastor Acir, eu creio, sinceramente. Deixa eu, pra gente já ir caminhando aqui para o final do debate, registrar aqui. Me permita chamá-la de vó Marli Souza de Nilópolis, porque ela diz assim, bom dia, amados debatedores, tenho praticamente 81 anos, sou voluntária, amo o que faço. Não sou professora, dou reforço escolar para as crianças da comunidade próxima à igreja. Olha isso, naquilo que ela pode ajudar. E eu fico imaginando, vó, nessa época agora, né, de fim de ano aí, essas crianças que a senhora ajudou o tempo inteiro aí, chegando com boletins, dizendo, passei, viu, com a ajuda da senhora. Imagina, eu acho que isso não tem preço, isso não tem valor, o amor e o carinho do trabalho que a senhora faz aí com muito amor. Na verdade, não é nem o trabalho, é o prazer de, não é? Muito bom aqui. Exemplo para todos nós. 81 anos aí. Muito bom. Nós estamos caminhando já para o final aqui do nosso debate. E eu quero agradecer. Eu tenho a sensação, e eu espero sinceramente que o que fique marcado nesse dia 5 de dezembro de 2019, no Dia Internacional do Voluntariado, quando nós falamos isso aqui, que seja um divisor de águas na minha vida. Eu queria que fosse também na sua. Daquilo que nós temos que fazer, podemos fazer e vamos fazer a partir de agora, a partir de hoje. Você que foi despertado, você que já tinha perdido a esperança, você que foi decepcionado nesta área, vire a página. Vale a pena recomeçar. Quero agradecer a todos que participaram nesta manhã. Agradecer meu querido pastor Bernardo Heredia, da Assembleia de Deus do Boqueirão, em Saquarema, na Avenida Nossa Senhora de Nazaré, no Boqueirão, e na Avenida Saquarema, 4000, ali na Agência de Cristo também. O que fica para nós, pastor Bernardo, depois de tudo isso que nós discutimos nesta manhã, irmão? O que fica é o sentimento de nós fazermos mais. Cada um de nós precisamos ter essa consciência, e o nosso maior exemplo foi Jesus Cristo. Eu queria deixar um texto bíblico, aqui o último versículo, em João 13, que diz assim, o próprio Cristo: ora, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés,
vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Eu gostaria de deixar uma frase que a gente sempre comenta lá com os voluntários da nossa igreja, que é: ser voluntário é ser parecido com Cristo, e ser igreja é servir. Tá aí. Um abraço ao querido pastor Paulo Silva, pastora Márcia. Obrigado pelo carinho de sempre. Bispo Ronald Ribeiro, da minha querida Igreja Pentecostal Refúgio em Cristo em Bangu, na Rua Rio da Prata, 1091 em Bangu. Meu bispo, depois de tudo isso que nós discutimos aqui nesta manhã, o que fica de reflexão para nós? O que fica de reflexão e, na verdade, de esperança é eu chegar hoje na igreja e encontrar o voluntário lá na porta dizendo: eis-me aqui, sou voluntário. Tá aí. Tá aí. Meu querido pastor Jorge Luiz, da minha querida Assembleia de Deus em Porto Novo, São Gonçalo, na rua 1º de outubro, número 9, Porto Novo. Meu pastor, para nós, hein? O que fica depois desse debate? Pastor Eliel, a igreja é o dínamos para um grande avivamento. Quando a gente olha num contexto teológico, todo o grande avivamento que acontece em Israel atinge todas as áreas da sociedade. Se a igreja se posicionar como dínamos de Deus, receber essa palavra, receber esse princípio de serviço, nós vamos ter mudanças não só na igreja brasileira, mas em todas as áreas da sociedade brasileira. Deus, ele tem o poder de mudar a história dessa nação através da sua igreja, que é o seu dínamos. Marli diz aqui: obrigado por esse debate, me deu a resposta que eu precisava. Pronto, começamos a despertar aí em muita gente. Quero agradecer também meu querido pastor Assir de Geroni, da Sociedade Bíblica do Brasil, secretário regional no Rio de Janeiro. Essa campanha do voluntariado 2019, fazer o bem, faz bem. E o que fica para nós, pastor Assir, depois disso que nós discutimos hoje aqui, irmão? Eu quero terminar desafiando a todos os nossos ouvintes a participarem. Eu queria apresentar aí como eles podem participar desse programa de voluntariado da Sociedade Bíblica. Você pode participar por meio de produção de conteúdo bíblico, planos de leitura, cursos, criar capa de Bíblia. Hoje tem muitas capas sendo criadas para diferentes segmentos. Atendimento, muitas vezes pode atender em nossos eventos, em nossos fóruns, seminários. Ah, pastor, eu tenho experiência na área administrativa. Pode participar, vai ter um tempo para você, um espaço para você, representando a Sociedade Bíblica, Eliel, porque a Sociedade Bíblica é da igreja. Ela não tem um dono, ela é de todas as igrejas. Então, você pode participar representando em nossas ações, em nossos eventos, se envolvendo nos nossos programas sociais, nossos programas bíblicos sociais, como voluntário na área da educação, da saúde, de recreação infantil, de palestras e na área da comunicação, às vezes fotógrafo, alguém que trabalhe nessa área. Eu queria convidar todos a participarem, entrando no site SBB, de Sociedade Bíblica Brasil, .org.br/voluntariado. Lá todo mundo vai ter uma compreensão melhor do que é esse trabalho e como pode se envolver. Termino com o texto de João 10,18, Jesus dizendo: ninguém tira a minha vida, eu a dou espontaneamente. Ele é o maior exemplo de voluntário de toda a história da humanidade. Maravilha, quero agradecer meu querido pastor Marcos Batista, meu irmão querido, de mais de 35 anos. O Bispo Rones é daquela época lá em Jesus Amigo Temos. Grande programa lá. Hoje a gente tá matando saudade aqui. Obrigado, pastor Marcos Batista, meu irmãozinho querido. A Melissa também aqui com a gente, minha sobrinha querida. Um beijo pra você, Melissa. Luciane Severo, obrigado. Gente, então agora, arregaçar as mangas, retomar o trabalho, o que precisamos. Deus abençoe. Vem aí a Débora Lira, a partir de agora, comandando Tarde Maior. Aqui na Melodia, logo mais às 10, o nosso Cristo em Casa, pregando o pastor Paulo Cozendem. Obrigado, gente. Boa tarde. Valeu. Amanhã, você ouve mais um Debate Melodia.